Pronto, iniciamos. Então hoje, gente, a gente vai estar repassando os capítulos 6 e 7. Nós vamos repassar, né? Os operadores e estruturas condicionais. Os operadores a gente veio até falando um pouco, né, na aula, durante todo o encontro, sobre 1 mais 1, 2 mais 2, divisões e tudo mais. Mas, além desses operadores da matemática, a gente tem alguns operadores aritméticos também, que ajudam aqui na nossa programação. Ele varia um pouco da linguagem de programação, tá? Mas como a gente está estudando JavaScript, a gente já temos até alguns modelos aqui. Os básicos mesmos, né, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Nós temos também a exponenciação, que a gente usa 2 vezes o asterisco. O módulo que ele retorna o resto de uma divisão, desculpa, o incremento e o decremento. O incremento e o decremento, como que ele funciona? Em alguns momentos aqui que a gente vai, inclusive, aprender hoje ainda, as estruturas de repetição, quando a gente vai fazendo várias repetições, a gente precisa fazer um loop e contar esse loop, né? Por exemplo, vou dar voltas numa praça, né? Uma corrida, por exemplo, de Fórmula 1, as voltas ali. Então, em cada momento que ele passa no ponto de largada, a gente usando o incremento dentro de uma variável, o que ele vai fazer? Olha, fez uma volta. Depois eu chamando ela e fazendo mais, ela, quando ele chega naquele ponto, né, de... Ai, perdão, gente. Quando chega naquele ponto de partida, ele vai incrementando um em um. Ou, no caso, a gente pode fazer o decremento na ordem decrescente, por exemplo, começa de 100, vai para 99, 98, 97 e por aí vai. Eu vou criar um código aqui, só para a gente testar esses decrementos. Eu vou criar um arquivo aqui chamado estudo3.js. Tá? Deixa eu pegar o 2 aqui só para me copiar, para não... Já vou pegar o headline, né? Para a gente receber parâmetros. E aqui eu tinha feito um menuzinho. Mas deixa eu ver onde que ele está aqui. Esse aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui um menu chamado estudo de... esqueci o nome do capítulo, gente. Operadores aritméticos. Estudo de operadores. Aí eu vou dar um exemplo aqui de um incremento. Olha, eu vou criar aqui inicialmente uma variável. Ela vai se chamar... Deixa eu ver se eu tenho... let valor. Vamos copiar ele aqui. Let valor 0. Nesse momento que ela vai passar, aí aqui eu vou imprimir o valor da variável, tá? Para a gente ver. Olha só. O valor da variável na linha 9, né? Sempre eu gosto de mostrar essas linhas aqui para a gente entender em qual momento que o código está sendo executado. Vamos colocar a linha 8 ali. Tinha muito espaço ali em cima. 2 pontos, espaço. Aí eu vou chamar o resultado aqui da variável. Tá? Então, estou concatenando. Então, nesse momento aqui, ele vai retornar o que para a gente? 0, né? Que é o valor da variável. Agora, nesse momento, eu vou fazer variável 1 mais. Eu vou fazer aquele incremento. Aí eu já vou copiar isso aqui, ó. O valor da variável na linha 12 aí ele vai retornar para mim. No caso, ele aqui é 0, quando ele chegar aqui, ele vai fazer mais 1. Então, ele vai virar 1, tá bom? E aqui, por exemplo, eu vou fazer de novo aqui. Então, na linha 16, eu estou fazendo um novo incremento da variável e vai virar o quê? Vai virar 2, tá? Agora, eu vou repetir e vou usar agora o decremento. Vou usar o menos. Então, quando ele chegar aqui na linha 20, aqui ele chegou a 2, quando ele chegar na linha 20, ele vai voltar, vai subtrair um algarismo dele, então ele vai voltar a 1. Como se fosse uma penalidade lá
nas voltas, né, da corrida que eu estava brincando. Vamos executar esse código aqui, olha. Ele é o estudo 3.js. Olha só, ele executou direto, né? Eu não estou pedindo parâmetro. Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Criei a variável, valor 0. Nesse momento da linha 8, qual o valor da variável? É 0. Eu não fiz nada com ela, beleza? Aí aqui na linha 10, eu fiz o meu primeiro incremento. Somei 1 ao valor da variável, que é 0. 0 mais 1, 1. Então a linha 12 é 1. Na linha 13, agora, linha 13 não, linha 16, somei mais 1. Se era 1, virou 2. Tá aqui, 2. Aí na linha 18 eu vou lá e tiro 1. Então eu subtraí. Quando eu executo esse comando aqui da linha 20, ele já retorna 1 de novo. Então ele já voltou, tá vendo? Isso aqui é uma forma bem prática para a gente ver num código como que ele está incrementando ou decrementando os valores, tá? Mas a gente consegue usar a gente usa muito nessa estrutura dentro dos comandos de estrutura de repetição. Aí eu vou mostrar para vocês aqui agora que vai ficar bem mais prático. Para quem já viu os vídeos aí, já está por dentro de tudo, né? Esse da divisão do módulo, eu gosto de usar ele, gente. Ele é bacana, às vezes a gente tem que testar. Eu já deparei com alguns problemas que a gente precisa fazer um cálculo de rateio de valores, por exemplo, e em alguns momentos ele pode gerar uma dízima periódica e eu não consigo chegar no valor de 100%. Eu pego 100 e vou dividindo, por exemplo, 100 dividido por 3 vai dar 33,3333. Mas depois, quando eu pegar e multiplicar ele por 3, eu não chego no 100 mais. Ou seja, às vezes eu tenho que arredondar. Em vez de eu dividir o 33, né, o 100, dividir por 3, o 1 fica 33,333. O segundo fica 33,333. E o terceiro, se eu for fazer a divisão, digamos que ele ia ficar isso aqui, né? Aí o que a gente costuma fazer? Não, esse aqui então vai ser 33, esse aqui vai ser 33, esse aqui vai ser 34. Pronto. Eu jogo aquela diferença da quebra, da dízima, no último ou no primeiro. Às vezes é mais fácil jogar no primeiro, sabe? Mas aí a gente faz algum ajuste. Mas quando a gente faz a divisão, a gente acaba tendo esse valor decimal. Mas, por exemplo, às vezes eu quero fazer um valor percentual e eu não quero trabalhar com décimos, né? Então eu poderia fazer isso aqui, ó. Jogo aqui nesse outro exemplo 34, aqui fica 33, aqui 33. Se eu somar tudo, eu vou chegar no 100. Então eu vou ter um resultado. Então eu posso fazer também um teste aqui, olha, do cálculo. Olha, eu vou criar uma variável aqui, let valor cheio, né? Recebe 100, por exemplo. Depois eu vou dar um let valor percentual, que vai, não, valor da dízima. Dízima não, qual é o nome que está usando aqui? Vamos pegar esse aqui, o módulo, o resto. Vamos pegar o resto. O resto vai receber o quê? Ele vai pegar o valor cheio dividido por 3. Aí, às vezes a gente precisa testar, porque no código que a gente está criando é algo muito dinâmico, a gente não precisa, não tem que ficar testando o valor, se divide por 3, se não divide. Então, a gente tenta fazer algo dinâmico que vai atender qualquer situação, tá? Aí eu vou colocar aqui, o valor do resto e aqui eu vou colocar a variável resto. Vamos ver aqui o resultado dela agora. Ah, não, espera aí, gente. Eu não fiz o negócio direitinho. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu pus o divisão. Tô falando de pegar o módulo e ainda coloquei o divisão. Desculpa, gente. Aí ele mostrou aqui para mim, olha. Para mim fazer um valor cheio, se eu fosse dividir 100 por 3 e eu não quero quebrar, eu tenho o resto 1. Aí eu poderia fazer uma tratativa no código, né? Como eu já sei que o resto é 1, eu faço um loop pegando a divisão, a gente pode até testar isso depois. Eu faço um loop pegando a divisão. Na primeira linha, eu pego a divisão mais 1, que eu sei que é, na verdade, a divisão mais o meu resto. E as outras duas divisões, eu jogo o valor cheio, né? O valor da divisão mesmo, por exemplo. A primeira divisão vai dar 33 e eu somo o resto, que é 1. Aí vai ser igual a 34.
A minha segunda linha do rateio, por exemplo, vai ser 33, que logo vai permanecer os 33. E na terceira, que também vai ser 33, eu não vou somar o resto, vai continuar 33. Aí eu tenho um cálculo bacana de rateio, que não vou ter problema de dízimo, não vou ter nenhum tipo de problema. Tá bom? Para quem não entende de rateio, gente, vou dar um exemplo de uma como que eu posso dizer aqui um exemplo? Nas empresas, por exemplo, tá? Nas empresas. As empresas eles vão lá e compram um botijão de gás. Hoje o botijão de gás, digamos que arredondando, ele está R$ 150, tá bom? Mas quem é que paga por esse botijão de gás? Porque a gente tem vários departamentos. Então, digamos que nessa empresa eu tenho o departamento financeiro, eu tenho o meu departamento contábil, eu tenho o departamento de RH, eu tenho um departamento de TI e por aí vai. Então, cada departamento desse, eles têm uma verba para trabalhar durante o ano todo. E eles têm que prever alguns custos dele. Por exemplo, departamento financeiro, eu tenho aí R$ 100.000. Né? Vamos ser bem uns valores baixos aí. 100 mil. E ele tem 100 mil para trabalhar. Tanto quanto o departamento contábil, o RH e o TI para trabalhar durante o ano todo. Eles podem usar isso aqui para comprar novas cadeiras para o setor, comprar computadores, colocar um ar-condicionado. O custo é dele, né? É um orçamento. Porém, tem alguns custos que todo mundo usa. Se eu compro um ar-condicionado para minha sala do financeiro, é só o financeiro que vai usar. Então, ele que paga pelo ar-condicionado dele. Se o departamento contábil quiser um ar-condicionado, ele vai pagar pelo dele. E por aí vai. Só que alguns custos, por exemplo, o gás de cozinha, todo mundo vai lá usar ele. Né? Então, eu não posso simplesmente falar, vou pegar esses R$ 150 do gás desse mês e vou cobrar do financeiro. No mês que vem eu compro do contábil. No outro mês eu cobro do RH e no outro do TI. Não é feito isso. Faz-se um rateio. Então, por exemplo, se é 150, eu pego 150, divido pelo total de departamentos, né? 150 dividido por 4. Cada um vai pagar, toda vez que trocar o botijão de gás, R$ 37,50. Isso aqui é o rateio em cima do produto. Então, quando entra a nota fiscal correspondente, né, o botijão de gás, eles vão lá e vão ratear pelo centro de custo do departamento, né, ou pelo departamento, vai depender um pouco da empresa. Isso aqui é só para vocês entenderem um pouquinho de regra de negócio, tá? Então, nesse exemplo, se eu tivesse comprado um botijão de gás que custasse R$ 100 e eu só tenho 3 departamentos para me ratear o valor, olha, um deles vai ter que pagar R$ 34, os outros vão pagar 33. Né? A gente não vai conseguir chegar ao valor exato. Talvez a gente quebra ali, né, 33,34 para ser a diferença só de 1 centavo. Mas é um exemplo que a gente precisa tratar. Porque senão, se eu divido por 3 pelo valor que apareceu lá, 33,33, no final dos cálculos não bate. Né? Se eu pegar R$ 33,33 de cada departamento e vou lá pagar o botijão de gás, vai dar R$ 99,99. Quem é que vai arcar com aquele 1 centavo de diferença? Contabilmente, né, a gente não pode deixar esses valores perdidos. Né? Tem que lançar. Então, esse aqui é o exemplo do rateio. Eu queria mostrar para vocês esse resto que é muito bacana de trabalhar com ele. Tá bom? Então, ok. Ok. Tá. Vamos vir aqui nos operadores de atribuição, que é uma situação que é muito importante. A gente atentar. Eu erro demais isso. Reparem nesse sinal. Eu criei uma variável e estou atribuindo um valor à variável. Por exemplo, um valor cheio. Eu estou atribuindo o valor 100 dentro da variável. E o meu símbolo de atribuição é o sinal de igual. Mas vai chegar um momento no nosso código que eu preciso fazer uma comparação, não uma atribuição, uma comparação. Eu preciso saber, por exemplo, que olha, eu tenho aqui duas variáveis, valor cheio, let, valor compra de alguma coisa, por exemplo, que é R$ 100. Pode chegar um momento que eu preciso comparar essa variável com essa variável para ver se elas têm o mesmo resultado, o mesmo valor. Se tiver o mesmo valor, eu tomo uma decisão. Se não tiver, eu tomo outra decisão. Né? Então, para me fazer essa comparação, eu vou precisar fazer isso aqui. Vou colocar aqui valor cheio igual ao valor compra. Então, eu uso o símbolo dois sinais de iguais para me fazer a comparação. Tá bom?
Tá, aqui está dando só os exemplos de atribuição, que é aquele primeiro exemplo, né, que eu falei para vocês. Tem várias formas da gente usar o sinal de igual. Por exemplo, aqui, ó, y igual a y com o sinal de igual a, perdão, x com o sinal de igual a y. Eu estou pegando o valor da variável y e jogando para x. Diferente desse igual, eu estaria fazendo isso aqui, olha. Se em um momento eu tenho uma variável dessa forma aqui, um trabalho desse, eu estou pegando esse valor e jogando para cá. Se o meu valor cheio fosse 150 e o meu valor compra fosse 100, no momento que ele passasse por essa linha aqui, ó, o meu valor cheio ele estava recebendo o valor de 100. Então ele estava alterando, né, o resultado da variável. Aqui está igual, está semelhante, mas deixa. Então eu tenho aqui uma outra forma também, que é o x mais igual a y. O que é o x mais igual a y? Em vez de eu pegar o valor e simplesmente jogar ele aqui para cima, ignorando o valor que está aqui, quando eu coloco mais, eu vou fazer o seguinte, olha, o valor cheio vai receber ele mesmo mais o valor da compra. Então qual o valor que vai cair aqui agora? 250. Então ele permanece com o valor dele e joga mais um valor, tá bom? Que seria mais ou menos isso aqui, ó, x igual a x mais y. Ou eu tenho o menos aqui, né? Se eu colocasse aqui o menos, o que ele vai fazer? Ele tem 150, aí ele vai receber o valor dele menos o valor da compra. Então ele vai receber 150 menos 100. O valor dele vai mudar para 50. Né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Aí eu tenho as multiplicações também, as divisões, e aqui o percentual, que é o exponencial, o resto, né? Para pegar o resto aqui. Mudei aqui alto. Mudei aqui rápido. Ok. Dúvida, gente, nessas etapas? Aqui eu estou explicando muito sem criar código, porque a gente vai começar a usar isso aqui o tempo todo agora, tá bom? Dúvida não tem não, professor, mas ficou a palavra cheiro em vez de cheio, e eu estou quase morrendo de toque. Lá na programação, volta lá. Ah, no meu código? Cheiro. Eu nem reparei. Ah, tá. Aqui embaixo eu escrevi errado. Lá em cima estava certinho. Ó. Por isso que é bom ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, né? Se eu tivesse compilando o código, ele tinha criticado ali, né? Tinha dado erro. A síntese, isso mesmo. Deixa eu só mudar isso aqui para o monitor aqui do lado. Aí eu consigo acompanhar o que vocês escrevem ali mais fácil. Ah, gente, tá dando a hora aqui. Deixa eu enviar para vocês a lista de presença. Só um minutinho. Ó, mandei aqui no chat, tá bom? Silei, vamos aproveitar que você está com a mão levantada, pode falar. Boa noite. Nesse caso aí, você queria corrigir uma palavra. Vamos supor que eu tenho um código gigantesco e quero achar uma palavra lá dentro. Tem um Ctrl+G, um Ctrl+F para pesquisar? Tem um Ou um Ctrl+F comando, aqui, ó. encontrar palavra... Ah, sim. É o Ctrl+F. É Ctrl+F também. Ele abre o FIND aqui, você procura aqui, por exemplo, cheio. Aí ele mostra a palavra aqui, né? Mesmo que ele esteja no meio, ele pesquisa e acha, seleciona. E aqui do lado aqui, olha, se você reparar nessa parte aqui, ó, ele abre como se fosse uma sombra do código todo, e onde tem a palavra, ele fica laranjado. Depois vocês olham, eu não sei se está muito bacana ver aqui pelo chat, mas vocês fazem Dá uma para ver. pesquisa. Ó. Aí você consegue rodar por aqui, porque às vezes você tem um código com mais de 5.000 linhas, aí ele consegue mostrar, e você rodando por aqui, você navega mais fácil, tá? E eu Ou então, consigo, você clica na setinha aqui, ó. substituir, por exemplo, Aí é o igual Ctrl H. cheio, e Aí é eu o Ctrl consigo H. substituir automaticamente todo cheiro por cheio? Sim, ó, por exemplo, eu vou substituir Ah, cheio por tá. Tá aí. cheio. Ó, Isso vou mesmo. pôr cheiro agora. Aí eu tenho aqui, olha, Replace All, esse botãozinho aqui, ele sai substituindo tudo. Esse primeiro aqui, ele vai substituindo um por um. Você vai pulando e vai substituindo. Então eu vou clicar no Replace All. Ó. Tudo ficou com cheiro agora. Ó. Tá vendo? Aí eu vou agora mudar. Cheiro para cheio. Aí eu dou um Replace. Vou mudar um por um. Ó. Ele mudou o daqui, olha.
Aí o cursor já está na linha 26, aí vai mudar de novo, ó, mudou aqui, pulou para o próximo. Está na 28. Cliquei, ele pulou e voltou lá no começo de novo. Aí eu pulei aqui, aí depois ele aparece aqui vermelho, ó, no results, sem resultado. Então não tem mais essa palavra cheiro no meu código. Aí, não lembro quem foi que falou, mas não tem problema de toque mais. Beleza? A maioria dos programas de desenvolvimento vai ser sempre isso, tá, gente? Ctrl F para pesquisar e o Ctrl H para substituir. Tá? A maioria. Eu acho que todos que eu trabalhei foi dessa forma. Acho que é só o Excel, que no Excel, por exemplo, aqui, ó, eu até estava mexendo numa planilha, o Excel é o Ctrl L. Ele abre o localizar, substituir. Ó. É o localizar aqui ou substituir, que é aqui e aqui. Agora, tirando o Excel, que é o Ctrl L, eu acho que a maioria é Ctrl F e o Ctrl H, tá bom? Inclusive, a planilha do Google é Ctrl F e Ctrl H. É que ele usa acho que ele usa os recursos do Chrome, do navegador, né? Porque o navegador também é dessa forma. O navegador aqui, você dá um Ctrl F, você consegue pesquisar a palavra no texto, na página. Só que Ctrl H ele não tem, não. Ctrl H ele abre o histórico, né? É diferente. Vamos lá, deixa eu mostrar outra parte aqui. Os operadores de comparação, eu falei, né, agora há pouco, sobre o igual, que ele compara se o valor é igual. Agora, quando eu coloco 3 vezes o sinal de igual, eu estou testando se o valor é idêntico. Eu vou fazer um teste lá na frente, que aí vou mostrar para vocês a diferença dos dois. Porque eu posso fazer isso aqui, olha. Eu posso ter uma variável, let, valor, que recebe 1, ponto e vírgula, e eu posso ter uma outra variável, valor x, que recebe 1. Mas esse meu 1 aqui de baixo, lembrando, né, gente, a gente coloca o mouse em cima, ele fala ali, ó, let valor number. Então, o tipo de dado é um tipo numérico. E embaixo, let valor string. Então, o tipo de dado é string. Se eu perguntar com 2 sinais de iguais se esse valor é igual a esse, porque é 1. Agora, se eu coloco 3 sinais de iguais, ele vai falar, não, não é semelhante, porque aqui é um tipo de dado diferente desse tipo de dado. Então, ele faz às vezes a gente precisa fazer esse tipo de teste, não só o conteúdo da variável, mas o tipo de informação que esteja lá. Então, da mesma forma, eu posso pesquisar se é diferente. Né? Eu estou perguntando se é igual, eu posso perguntar se é diferente, que é o ponto de exclamação e o sinal de igual. Ou se ele não é idêntico, aí eu coloco uma exclamação e 2 iguais. Bem semelhante, né, o padrão da codificação aqui. Um que a gente usa demais também é o maior. Às vezes eu tenho que comparar, se x for maior que y, faça isso, senão não faz nada. Se b é menor, né, que b é menor que a, faça aquilo, senão não faz nada. E, em alguns casos, eu comparo se ele é menor ou ainda igual. Entendeu? Por exemplo, olha, para entrar num brinquedo lá no parquinho, a criança ela tem que ter menor de 5 anos. Quando alguém vira para você e fala, ó, a pessoa tem que ser menor de 5 anos. Se a pessoa está na data de aniversário dela e fez 5 anos, ela não pode entrar. Pela lógica de programação, ela não pode entrar naquele brinquedo. Porque no cartaz está falando se somente para menores de 5 anos. Agora, quando a gente coloca lá somente para menor ou igual, perdão, aqui, ó, menor ou igual a 5 anos, quer dizer que se a pessoa fez 5 anos, ela pode entrar no parquinho ainda, até ela completar 6, que aí ela saiu da faixa etária dos 5 anos, ela não pode entrar no parquinho mais. É um erro que a gente vê, às vezes, nas plaquinhas aí, se a gente for comparar nessa lógica, né? Pensar logicamente dessas informações. Ok? Silêncio, levantou a mão, pode falar. Lá vou eu de novo. Inclusive, na hora do... Eu não sei se é para todo mundo que acontece isso. Na hora do exercício sobre essa matéria aí, tem uma pergunta que não tem resposta correta. Depois eu vou entrar nela lá e vou dar uma conferida. Então, tá. se puder mandar aqui, eu confiro lá. Leandro, é a pergunta que a resposta tem que ser menor ou igual que?
Ah, eu acho que eu sei qual que é essa questão. Sim, não dá para responder, então... Isso mesmo. Podem marcar aquela questão que aparece lá que está faltando o sinal, se não me engano, está faltando o sinal de igual, porque essa plataforma está com problema, a gente está conseguindo ajustar a resposta lá. Aí eles vão ter que criar um outro questionário e substituir aquele. Mas se criar por agora, os alunos que já passaram por aquele questionário vai ficar com conteúdo zerado. Aí eles vão parar o curso um momento e fazer esse ajuste, tá bom? Mas por enquanto pode colocar aquele símbolo, o item que está faltando mesmo, se não me engano é a falta do igual. Bom que vocês repararam, tá, gente? É ruim quando passa despercebido. Às vezes até me desculpa, tá, gente? É um problema técnico da plataforma, dessa questão. Aí uma outra situação aqui, gente, são os operadores lógicos que a gente pode deparar também, às vezes tem a necessidade, né? Por exemplo, eu preciso fazer duas comparações ao mesmo tempo, né? Que eu posso usar o sinal i, duas vezes o i comercial, né? Que é o i. Cadê o negócio aqui? Tá aqui, ó. Se A e B são verdadeiros, os dois têm que ser verdadeiros ao mesmo tempo. Vocês lembram daquelas variáveis booleanas, que é true ou false? Então esse aqui, quando eu coloco 2i, é o A sendo verdadeiro e o B sendo verdadeiro, sendo true nos dois. Ou, por exemplo, eu posso fazer uma comparação, né? Ou o A ou o B é verdadeiro. Se um dos dois acontecerem, por exemplo, se o sinal está verde ou amarelo, eu posso atravessar, porque um ou outro está verdadeiro, ele me permite atravessar. Agora, se o sinal está vermelho, não está nenhuma dessas condições, eu não atravesso, de jeito nenhum. É claro que o amarelo não dá vontade de atravessar também não, né? Mas é um exemplo prático que a gente tem. E o negação aqui, a gente usou a negação lá, né? No diferente, vocês lembram? Se um for diferente, né? Que eu coloco um sinal de exclamação e o igual. Então, aquilo aqui, quando eu coloco aquele sinal, eu estou fazendo uma negação àquele comando. Por isso que o diferente usa esse símbolo também. Então, aqui eu posso fazer também se A não for verdadeiro, ou seja, se A for falso. Tá? Às vezes a gente depara assim e fala, mas em vez de eu usar o diferente aqui, eu poderia simplesmente usar esse aqui. Né? Se o A for verdadeiro. Ou aqui, se o A não for verdadeiro. A gente pode fazer vários testes para comparação. Mas aí eu vou mostrar no próximo capítulo aqui. A gente vai fazer vários exemplos e vamos usar isso aqui. Então, isso aqui é mais conceitual mesmo. Daqui a pouco a gente vai voltar nele e vai fazer vários testes, tá bom? Então aqui eu acho que termina sobre essa questão dos operadores. Eu só dei uma passada aqui para vocês entenderem cada situação. E agora a gente vai praticar. Aí para praticar a gente vai começar a usar aqui as estruturas condicionais. Tá? O que é condicionais? Né? Uma estrutura de condição. A gente pode falar que seja que eu gosto de falar, né, na verdade, que é um fluxo, né, um fluxograma de processos. Por exemplo, eu estou numa etapa e eu vou tomar uma tomada de decisão. Eu posso seguir um fluxo ou posso seguir um outro fluxo. Ok? O que a gente mais usa quando a gente fala de estrutura condicional, de condição, é o se não, ou if else, que é um dos os mais básicos que a gente tem. Por exemplo, esse exemplo aqui, né, que é dado aqui da lâmpada acender ou se a lâmpada fica apagada, ou se eu atravesso a rua ou se eu não atravesso a rua. Se a gente parar para pensar, na nossa vida a gente sempre tem essa tomada de decisão. Se eu passo de ano, se eu não passo de ano, né, com boas notas, se eu vou na padaria comprar pão ou se eu fico em casa, se eu não for comprar pão, eu vou ficar sem pão, né? Então é uma tomada de decisão mesmo. Aí vamos brincar aqui agora, no código, e fazer esse primeiro exemplo aqui da estrutura condicional usando o if-else. Ele está até aqui, ó, mas eu já vou ir abrindo o código que a gente cria um aqui agora. Eu vou dar um Ctrl S, esse estudo 3 aqui. Deixa eu só copiar esse cabeçalho. Vamos criar um outro arquivo aqui, chamado estudo. Eu vou colocar o nome do que a gente vai estudar. If-else, tá? .js. Eu já vou colar o cabeçalho aqui, estudo de... Deixa eu copiar isso aqui de uma vez. Então aqui na síntese, né, do
do if else, a gente vai usar ela é muito semelhante na maioria das linguagens de programação, tá bom? Eu vou usar o se, que é o if, que é o if, eu vou abrir e fechar parênteses, aqui dentro eu vou colocar a condição que eu vou testar. Se essa condição for aceita, se o que acontecer aqui dentro for verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma situação. Eu vou executar um bloco aqui. Então, vou fazer só um if primeiro. Olha, eu vou criar uma variável aqui, por exemplo, chamada sinal. Igual a gente estava brincando aqui do sinal. E esse sinal, eu vou pôr separado aqui, ele recebe verde. Então, no momento, meu sinal está verde. Aí eu vou fazer, dentro aqui do abre e fecha parênteses, eu vou colocar minha condição. Ela tem que ser verdadeira. Eu posso até falar que eu estou perguntando, né? Se o sinal for igual a verde, tá vendo que aqui eu já coloquei dois sinais iguais? Então eu estou perguntando se o resultado, o conteúdo da minha variável é igual a verde. Eu faço essa pergunta. É igual a verde? Se sim, essa condição aqui, ela está me dando um retorno verdadeiro. Ela está me dando um retorno true. Então, se essa condição é atendida, o que eu colocar dentro aqui do meu abre-chave e fecha-chave é o que vai ser executado. Tá bom? Então, vamos fazer um teste aqui. Ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir isso aqui. Ó. Vou imprimir um texto aqui. Ó. Pode atravessar a rua. Ponto. Aí, vamos fazer Vamos compilar esse código aqui. Estudo if else. Gente, desculpa. Chega à noite, eu sempre tenho problema nessa época do ano. Acho que muita gente, né? Então tá aqui, olha. Ele escreveu aqui para mim, pode atravessar a rua. Por quê? Porque o comando aqui dentro foi executado. Tá bom? Agora, se por exemplo aqui não fosse verde, fosse amarelo, e eu mandasse executar esse código, o que ele ia fazer? Nada. Ele não fez nada. Ele só imprimiu aqui o meu título aqui de cima, né? Do estudo. Mas aqui embaixo ele não imprimiu nada, porque não tem nada para ser feito. O sinal não está verde, então não vou fazer nada. Por isso que eu falo que essa condição, quando ele fez esse teste, o sinal é igual a verde? Não. O retorno foi booleano, foi false. Não é válido essa expressão. Então não vai ser executado. A mesma coisa, eu vou fritar um ovo. Tem ovo? Não tem, não vou fritar o ovo. Não tem como fazer isso, tá? Então, são testes que a gente faz, tanto na programação na vida real. Por isso que eu gosto de dar exemplos práticos, para ficar mais fácil para assimilar, tá? Mas eu posso fazer uma outra decisão, por isso que a gente fala de if else, do se ou se não. Tá, se está verde, eu faço isso. Se não, eu faço qualquer outra coisa. Eu vou dar esse exemplo, olha. Eu vou pegar esse mesmo bloco e aqui eu vou colocar o meu se não. O meu se não aqui é o else. O else eu não preciso testar nada, porque eu já estou fazendo o teste aqui. Se isso aqui é verdadeiro, ele vai fazer isso aqui. Ó. Opa, fiz errado aqui. Se não for verdadeiro, aí eu estou dando uma outra opção de tomada de decisão. Qual que é a opção que a gente vai ter aqui? Fica parado. Vamos executar aqui agora o código de novo. Agora ele me deu um retorno, que é o se não, que é o else. Ele retornou essa linha 16. E se tivesse aqui vermelho? Vamos executar aqui também. Fica parado. Somente se o resultado aqui for verde, que ele vai deixar eu atravessar a rua, tá vendo? Se eu escrever um verde aqui com um espaço na frente, fica parado. Por quê? Porque ele está validando toda a string, todo o conteúdo dentro disso aqui. Ó. Um espaço aqui, ele já quebra a string, já é uma coisa diferente. Se eu coloco um número aqui, pior ainda, tá? O resultado a comparação também não é aceita, tá bom? Agora, se eu deixo o valor igual, ele vai cair dentro do meu bloco aqui, do sinal. Mas, por exemplo, eu posso ter aqui eu estou tratando sempre aquela opção, né? Se está verde pode, se está amarelo não. Estou sendo bem rígido, mas eu posso dar uma quebra aqui. Eu posso usar outras opções dentro do meu if else, que é
o else if aqui. Deixa eu copiar isso aqui primeiro. Aqui vai ser o meu if. Na verdade, aqui é if else. Não, espera aí. If... Não, espera aí que eu tô... Acho... Não, vou ter que pegar minha colinha aqui, porque eu já esqueci. De cabeça falhou, gente. Deixa eu ver aqui. Tá aqui o else e o if else, se não se. Else if, aí eu fiz certinho. Ah, gente. Não, tá certo. Else if. Por que ele tá criticando aqui? Ah, desculpa, eu falhei aqui. Ó. Aí aqui dentro do meu if eu vou colocar uma condição. Do meu else if eu também coloco uma condição. E o else é o que eu não preciso colocar condição. Esse aqui que eu deixei passar despercebido aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar um outro aqui, ó, sinal. Se amarelo, atravesse com atenção. Ok? Então aqui eu já tô dando 3 opções, né, que já são tratadas no meu código. Mas com essa abertura aqui do else if, eu posso copiar e ir colocando 3, 4, 5, 6, 7, várias opções. Então já deixo o meu código aqui, já fica mais fácil para me tratar, já tenho liberdade, né, de criar outras opções. Vamos executar ele dessa forma. Ó. Vou colocar aqui agora o verde, vamos ir mudando um por um. Pode atravessar a rua, né, caiu nesse bloco. O amarelo, atravesse com atenção. E o vermelho fica parado. Então eu passei por todas as opções. Se eu coloco aqui então preto, ele mandou ficar parado. Por quê? Porque eu usei o else. O else é para qualquer coisa diferente disso e diferente disso. Então eu poderia até melhorar ainda o meu código, mas ainda, né, gente? Olha que legal. Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Se vermelho fica parado. Se não qualquer outra coisa diferente de verde, diferente de amarelo, diferente de vermelho é opção inválida. O acento aqui fica ruim, vou tirar o acento. Vamos voltar ali para o preto, olha o que ele vai fazer, opção inválida. Aí eu vou até colocar aqui, ó. A gente começa a brincar e começa a ficar mais dinâmico o código. Situação do sinal, espaço, mais sinal. Vou dar uma quebra de linha aqui. Aí ele já imprime aqui para mim a situação do sinal preto, opção inválida. Ele não vai executar nenhuma opção. Vermelho. Aí volta lá, né? Ele só vai mostrar a opção aqui. Melhorei só o código aqui para mostrar para o usuário, né, como é que está a situação. Ou eu poderia simplesmente vir aqui, olha, no sinal e colocar o... Cadê? Deixa eu pegar o código ali. O headline aqui, ó. Para a pessoa digitar, né, o sinal. Digite o sinal. Aí eu venho aqui, lá, digite o sinal, verde. Dou um Enter, situação do sinal verde, pode atravessar a rua. Então aí vai ficando mais dinâmico o código, né? Vamos parar por aqui, senão a gente vai ficar nesse if aqui o resto da noite. Dúvida, gente, até aqui? Não, né? Então vamos lá. Semelhante a várias situações que a gente foi criando aqui, ó, do else if, eu vou até copiar esse bloco daqui lá para cima. Eu vou pegar esse mesmo código e vou criar um outro chamado estudo
Estudo, peraí. Estudo switch.js. Já vou colocar aqui, digite o valor do sinal. Então eu posso usar também o switch case, né? O nome dele é switch, a gente fala muito switch case. Por quê? Porque é um switch e ele vem com vários casos que eu posso tratar. Tá vendo? Que são os valores. Vou até copiar esse daqui só para a gente aproveitar ele, olha. Aqui ele está testando uma variável chamada opções, e eu não tenho essa variável aqui, então eu vou substituir ela por sinal, tá bom? Vamos executar ele aqui agora. Estudo switch. Aí eu pergunto aqui, tá, vamos até mudar aqui, gente. Switch. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, me desculpa que eu estava esperando uma ligação urgente aqui, mas bom que já resolveu o meu problema. Vamos lá, vou voltar aqui. Então aqui na opção do switch, eu passo aqui no abre e fecha parênteses, eu passo a variável. E ele vai pegar essa variável, vai avaliar o resultado dela e cada situação, cada case meu vai estar tratando uma opção. Né? Naquela situação que eu fiz no if, de se colocar preto, coloca uma mensagem default, uma mensagem padrão, né? Opção não aceita, opção inválida. A gente tem aqui também uma tratativa que é o default. Né? Se não atender em nenhuma dessas situações, ele escreve default e conclui o meu código. Ok? Nesse exemplo aqui, ele está passando um valor numérico. Né? Vamos fazer um teste aqui nela. Vou passar aqui também o número
O número 5, o número 2, por exemplo, para ele cair aqui nessa segunda opção. Ah, gente, eu acho que eu passei por esse problema aqui, que é o seguinte, o switch case, essa informação que eu estou mandando para cá, ele está recebendo ela como string, e por isso ele não está imprimindo aqui para mim. Eu vou colocar o valor fixo aqui sem passar o parâmetro, só para vocês verem, olha. Ele pegou a segunda opção, mas quando eu estava digitando, ele não estava entendendo aquele 2 em nenhuma, ele não estava encaixando ele em nenhum dos casos, e estava jogando dentro do default. Porque o tipo de dado aqui, quando eu coloco pelo o headline, né, para receber a informação pelo question, ele recebe como string. Aí aquele exemplo que eu falei, né, que isso aqui é diferente disso aqui na validação do tipo de dado, tá bom? O que eu posso fazer? Eu posso pegar a informação, se não me engano eu fiz isso aqui e tinha dado certo. Eu pego, aqui eu vou criar uma outra variável aqui chamado retorno, e aqui o que a pessoa digitar vai cair no retorno. Depois eu vou pegar o sinal e vou receber o retorno dentro do sinal. Mas eu vou converter esse retorno aqui para um tipo de dado inteiro, né? Que é o... Nossa, gente, até esqueci aqui a opção de conversão. A gente usou ela aqui, deixa eu lembrar aqui. Pace int. Pace int. Vamos fazer um teste aqui para ver se o resultado aqui vai receber como inteiro. Aqui eu converto, vai receber ele como texto. Aqui eu faço uma conversão dele para inteiro. Então aqui o sinal já vai ser inteiro. E aqui eu faço a validação. Vamos só ver se é isso aqui mesmo que eu tinha feito. Que eu tô... Não, ele deu um erro aqui. Deixa eu ver o erro. Pace int não definido. Deixa eu ver se é o pace float. Ok. Pace float, porque o float também é numérico e vai atender. Mas deixa eu só testar aqui. Eu acho que era int. Acho que é com I maiúsculo, tá, gente? Vamos testar aqui de novo. Olha lá, agora ele começa a aceitar, tá vendo? Porque agora o resultado daqui é um número inteiro e eu consigo validar ele nessas opções. A Maria Tereza levantou a mão. Pode falar, Maria Tereza. Você colocou o retorno porque você transformou a variável em, por exemplo, um nome em número? Isso. Ou ela sempre foi número e eu poderia ter colocado lá no sinal persint no sinal? Ah, entendi. Já mudar por aqui, né? Vamos fazer esse teste aqui. Eu não tinha pensado nisso, não. Eu só vou comentar esse bloco aqui. E aqui no retorno, o que você está falando é fazer isso aqui, né? Já fazer a conversão aqui dentro, certo? Não, eu nem fui inteligente assim, não. Eu pensei, let sinal igual 0 ou persint, alguma coisa assim. Já Não, mas... deixar que você o sinal fala fosse... que ele já caísse aqui, fazer um pace int aqui, nessa linha aqui? Não. Quando a gente cria variável, a gente não pode falar se ela vai ser inteira, decimal ou string? O problema é que ela muda de texto. Olha só. Eu vou colocar aqui ela recebendo 0, tá vendo? Só que quando Mas ela você não chega pode pôr aqui... persint 0 para garantir que ela vai ser... Mas aí, se eu colocar um pace int aqui, eu estou garantindo que ela é variável 0. Eu vou pôr o mouse em cima. Tá vendo que ele está como number? Aqui, Uhum. olha. Beleza, ela está como um number, mas nesse momento aqui que eu estou atribuindo outro valor na variável, ela pode mudar o tipo de dado. Eu vou fazer desse jeito aqui, dessa situação então. Depois, Tá. deixa eu te mostrar. Depois eu volto nessa aqui, que essa daqui eu achei que é uma opção válida também, tá? Olha só, eu vou pegar o retorno. Seria isso aqui, né? Aqui é inteiro. Quando você jogar o valor para cá, vai ser inteiro. Vamos fazer esse teste aqui agora. Vamos jogar o 2 de novo. Olha lá, deu opção inválida.
Nesse momento aqui, olha, ele trocou o tipo de dado. Já falou, Ele trocou de novo para string. string. Para string. Agora, essa outra opção aqui, ó, eu achei que você estava falando dela. Não, mas claro que eu ainda não estou no caso avançado, você pode dormir tranquilo. Mas aqui eu estou fazendo a conversão já para fazer a comparação. Então, o meu switch ele já vai ver o número inteiro, mesmo que ela seja texto. O switch, quando ele Ele estiver aqui dentro, converte. É ele como se você converte aqui estivesse dentro falando assim, independente do que vier, converte para número. para número isso. Ok. Bom, aqui, ó, nesse caso aqui, eu gosto de testar para ter certeza, né? Mas ó, ele funcionou também. Uma outra opção, né? Aí evitou até de ter criado uma outra variável, pegar o resultado de uma variável e jogar para outra. Mas o problema é o seguinte: aqui eu fiz o persint, eu estou falando que a retorno nesse momento aqui ela é inteira. Mas se eu usasse a variável retorno aqui embaixo, em algum outro momento, ela não era inteiro mais. Ela continuava do tipo string. Se eu quisesse fazer um teste, por exemplo, aqui um if aqui, ó, se retorno for igual a 2, olha só. Variável retorno inteira. Ponto. Aí eu vou colocar aqui um else agora. Se não, vou até deixar tudo na mesma linha. String. E aqui eu vou colocar os três iguais, que vai variar, que vai validar o tipo de dado mais o valor, tá? Tanto o tipo de dado quanto o conteúdo da variável, tá bom? Tá dando um erro aqui. Ah, tá. Tem um fechando a mais aqui. É do lado de cá. Beleza. If. Beleza. Vamos executar aqui agora, ó. 2. Aí o que ele fez? Ó, lá no switch, você escolheu a segunda opção. Então ele caiu aqui, olha. Ele entendeu que é o número 2. Mas quando eu fui lá para o if, eu só estou usando o retorno, não estou fazendo aquela conversão. Ele já entendeu que é uma variável, a variável retorno é uma string. Ele caiu aqui. Aí eu teria que, se eu usar essa opção, qual que é a minha situação? Toda vez que eu for usar a variável retorno, eu vou ter que fazer a conversão nela aqui, ó. Então eu vou ter que fazer a conversão lá em cima, vou fazer a conversão aqui. Se eu tiver em vários outros momentos, eu vou ter que ir fazendo a conversão também. Se eu usasse essa opção, né, de pegar o sinal e o retorno e converter para inteiro e armazenar numa outra variável, eu não preciso ficar fazendo essa conversão todas as vezes no meu código. Porque às vezes vai chegar um momento que a gente pode esquecer. Vamos lá. 2. Aí ele já falou, ó, caiu na segunda opção, então no meu case deu certo. E no meu if a variável retorno do tipo inteiro. Então ele também caiu aqui, ó. Ele entendeu que o tipo de dado é 2, é um tipo inteiro também. Beleza? Mas eu achei legal de mostrar essa opção. Eu nem mostrei em outras turmas, não. Foi bem bacana aqui, porque a gente consegue usar funções dentro das validações. Fica bem mais complexa isso aqui, mas é bacana de usar, tá bom? A gente pode usar várias. Tanto que eu poderia fazer essa função para validar algo e depois fazer uma outra comparação com aquele comercial, vocês lembram? E validar uma outra, um outro tipo de função, por exemplo, PaceFloat e uma outra variável retorno 2 que eu tivesse que usar no meu código. Aí a gente poderia deixar bem, fica muito mais complexo o código, mas fica mais inteligente, sabe? Fica mais prático. Ô, Leandro, eu não sei se faz sentido isso em programação, mas uma coisa que eu tenho gostado para outros trabalhos que a gente faz é deixar nota metodológica, que seria
talvez aqui seria outros termos, igual você colocou o símbolo de barra, barra, deixar explicado por que colocou isso. Se alguém um dia pergunta, por que isso está aqui? É para garantir que vai ter sempre o número inteiro. E ter uma nota metodológica com algumas boas práticas que estão naquele... Como que a gente chama isso, gente? São comentários, tá? Essa Sim, parte. são os comentários, mas você pode ter... Deixa eu mostrar como para seriam você. recomendações, tipo assim, nesse código, toda vez que tiver que garantir que o número seja, faça assim, entendeu? Entendi. Para quem for mexer, manter o padrão da base. Mais didático. Eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui é um trabalho que eu estava fazendo hoje, tá? Para me colocar num cliente. Que eu precisava fazer uma validação. Isso aqui é linguagem SQL, mas é muito de lógica de programação. Então aqui eu estava fazendo um teste, aqui eu estava vendo o resultado da base da pessoa, para ver como é que ela estava. E aqui, aí depois que eu fiz todos os testes, aí eu comecei a montar o código, esse aqui é o código que eu iria executar. Aí eu acho que é exatamente isso aqui que você estava querendo, olha. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um select, né? Para quem conhece de SQL, tem isso aqui. Aí aqui eu falei, olha, end, quando a minha coluna, isso aqui digamos que é uma variável, né? Code evento ponto for igual, no SQL é um igual só, tá? Diferente do 2, aqui eu falo igual mesmo. Se for igual a 0,18. Aí eu pensei nisso mesmo, se alguém vir cá, e por que o Leandro está falando que aqui tem que ser igual a 0,18? Aí eu coloquei o comentário. Para garantir. Para garantir, olha. Isso aqui é uma linha que amarra a query com a hora extra que foi importada no final de um período. Que quem conhece de ponto de sistemas de RH entende hora extra, período, né? Então eu não fiquei muito detalhando assim o que Não, nem precisa, mas eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho que é isso aqui, né, que você queria. Isso. A gente usa, tá? Usamos muito aqui. No caso aqui eu não estou fazendo muito porque o arquivo está junto com o vídeo para vocês acompanharem, né? Mas é uma boa prática, sim, a gente fazer esses comentários, porque isso aqui é uma pergunta lá na frente. Mas, além disso aqui, isso aqui é uma segurança que eu faço. Por exemplo, um outro consultor que vai pegar esse código e vai precisar dar uma manutenção urgente, imediata, ele já bate o olho aqui, isso aqui ele já entende muita coisa. Mas, além desse código, a gente envia também uma documentação explicando linha a linha. Então, digamos que eu demorei 2 horas para fazer esse código, testar e escrever aqui. Eu vou gastar mais 1h30 para me escrever um documento e colher ainda a assinatura do cliente, informando que ele aceita isso tudo que eu fiz. Ainda tem um documento por trás, ainda assinado, tá? Aí, assim, hoje, na vida real, a gente trabalha com essas duas formas. Tanto com os detalhamentos aqui, né? Os Uma documentação. mas com uma documentação por fora e assinada também. Mas isso é até proteção do programador também, né? Porque isso depois não vai falar que você inventou alguma coisa. Também. Está pactuado entre os dois o que está regido. Isso. Isso aqui é mais para comunicação entre programadores. A outra documentação é para protocolar mesmo o processo. Eu estou vendo a Renata aqui, falando que trabalhava com o Corpora RM, né? Você deve ter reconhecido essas tabelas aqui, então. É isso. Deu até saudade aqui. Não, isso aqui é bom demais. Eu também gosto, acho que é bom. Gente, então, eu fechei o assunto do switch. É por causa do horário, eu não estou interrompendo vocês, não, mas é porque senão eu não passo tudo que está previsto para hoje, tá? Vamos lá. A gente tem uns outros comandos aqui. Não, gente. Se bem que no capítulo 7 é só esses dois mesmos. São só esses dois. A gente tem outras estruturas que não são condicionais, né? São as estruturas de repetição. A repetição, a gente faz um loop, né? Eu preciso que seja executado várias rotinas 5 vezes, por exemplo, né? A mesma rotina 5 vezes. Aí eu entro nas estruturas condicionais, que eu vou trabalhar com vários loops. Mas isso aqui é um assunto para o próximo encontro, tá? Então, eu acho que a gente foi até pontual, deu 20 horas e 30 minutos. Eu vou fazer o seguinte, alguém tem alguma dúvida do assunto? Porque senão eu encerro a gravação e a gente pode ficar aqui conversando ainda. Sobre o assunto aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre o código? Dou-lhe uma. Dou-lhe
2 ou L3. Então, beleza. Eu vou encerrar a gravação e eu quero só ajudar uma pessoa aqui que não está conseguindo rodar um código aqui. A gente aproveita agora também, tá? Só um minutinho. Interromper.